Bem-vindos ao Laboratório dos Sentidos. Eu sou a Fabi e hoje a gente vai gravar um vídeo muito especial sobre direito dos animais. Com uma presença mais especial ainda que é o Carlos. Gente, então a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é: se você ainda não for inscrito no canal, aperta no botão de se inscrever que assim você não vai perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Se você já for inscrito, pode dar voadora no gostei, porque você já sabe que você vai gostar desse vídeo, né? E aí a gente tá aqui com o Carlos. Carlos, bem-vindo, querido. Obrigada por comparecer aqui na nossa conversa. Obrigado a você, Fabi, pelo convite. Prazer. É uma satisfação estar aqui com você no Laboratório dos Sentidos. Chegou a hora de você estar dentro do laboratório. Exatamente. Eu que acompanho esse canal, que tenho tantas ideias deliciosas para fazer em casa, que eu adoro cozinhar, você sabe, né? Sim, sei. Não sei cozinhar tão bem, mas eu estou aprendendo e com o teu canal eu aprendo mais ainda a ressignificar esses pratos, né, que são sempre, que a gente aprendeu a comer com carne, né, e fazer de uma maneira sem sofrimento e com respeito a todos os seres sencientes, né, a todos os animais. Então, uma grande alegria estar aqui. A alegria toda nossa. Legal. Gente, o Carlos, eu conheci ele porque ele é amigo do Theo, que vocês já conhecem, meu marido. Eles trabalharam juntos e o Carlos é advogado. E hoje ele trabalha com direitos dos animais. Então, pra gente começar essa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho mais do teu trabalho. Ótimo, Fabi. Então, eu sou advogado do setor público, né? E eu sempre pesquisei direitos humanos. Desde a graduação, o meu interesse maior de pesquisa foi de temas afetos aos direitos humanos. Fiz o meu mestrado sobre direitos humanos, dei um tempinho, prestei concursos, entrei no concurso e aí falei, vou voltar para o doutorado. E aí comecei a pensar, mas direitos humanos, se forem direitos de verdade, será que eles têm que ser só humanos? Né? Será que eles podem ser só humanos? Ou será que existem outros seres que se importam com o que lhes ocorre, que são conscientes, que são sencientes, que sentem dor, né? Será que isso não tem alguma implicação para a questão de ser sujeito de direito, de ter direito, pelo menos, um direito à incolumidade física, né? De não ser atacado, de não sofrer, de não sentir dor? E essa é a questão que eu desenvolvi no doutorado, que eu defendi agora na Faculdade de Direito da USP, sobre o status moral jurídico dos animais, né? Entre pessoas e coisas. Esse é o título da tese. Então eu passei a pesquisar esse tema, fundamos um grupo sob orientação do meu orientador de tese, o professor José Reinaldo. Fundamos um grupo de estudos de ética e direitos animais na Faculdade de Direito da USP, no qual a gente teve toda a satisfação de ter a Fabi lá um dia, que fez uma apresentação linda pra gente. Faz 2 anos, né? Faz 2 anos. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar aqui uma foto do Instagram do dia que a gente foi lá. Foi super legal, né? Foi super gostoso. Foi demais. Depois a gente foi comer pizza vegana, foi uma delícia. E nós temos esse grupo, né, cujo objetivo é fazer com que os estudantes de direito e advogados, é um grupo de extensão, portanto aberto ao público em geral, não é exclusivo a alunos da USP, tenham uma ideia, né, tenham um contato sobre temas relacionados ao direito animal. Né? Pelo menos tenham uma introdução, um contato, né, para que, se quiserem, aprofundem isso posteriormente. Nas suas pesquisas. Exatamente. E desde então eu passei a pesquisar a questão animal, né? Me afiliei a outros coletivos de pesquisa, por exemplo, Diversitas, da FEFELESH. Beijo, Luana! Beijo, Lu. E o Oxford Center for Animal Ethics também. Então eu me associei a esses centros para poder conversar com mais gente e poder fazer uma tese. Continuar pesquisando, né? Exatamente, continuar pesquisando. Terminei a tese, defendi em maio e continuo a pesquisa. Né? Publicando artigos, sempre envolvido em congressos. Exatamente. Né? E se o pessoal quiser falar com você, eu vou deixar aqui embaixo também os contatos de e-mail, tudo isso do Carlos, que aí quem tiver dúvidas, quem tiver interesse em seguir por essa carreira acadêmica, pode conversar contigo, né? Nossa, eu dou a maior força porque nós precisamos muito de pesquisa nessa área de direito animal. Né? Temos poucos polos de pesquisa no Brasil
Em São Paulo tínhamos menos ainda antes do GEDA, né? Mas precisa muito de reflexão sobre essa área. Então, quem tiver interesse já sabe o que falar. Então, para a gente tentar começar essa discussão que é longa e vamos ver onde ela vai parar, eu queria perguntar para o Carlos e pedir para ele explicar um pouco para a gente, que é leigo, qual que é hoje o estatuto jurídico dos animais no Brasil? Certo. O que acontece? Você tem duas leis importantes no Brasil, né? Duas normas jurídicas importantes para a gente pensar esse status jurídico dos animais no Brasil. A primeira, e a mais importante de todas, é a Constituição. Né? O que a Constituição diz ali no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º? No finalzinho do parágrafo, ela diz que são vedadas as práticas que submetam os animais à crueldade. Né? Bom, tem toda uma história de interpretação desse trechinho no Supremo Tribunal Federal, né, que é a autoridade máxima judiciária no Brasil, que diz o que a Constituição diz. Mas o que se conclui hoje, a partir do último caso importante sobre o direito animal, que passou pelo STF, que é o caso da vaquejada, né? O que se conclui hoje é que os animais têm direito a não serem submetidos à crueldade. Né? Isso está na Constituição e isso o STF vem confirmando em casos sucessivos, como da rinha de galo, a farra do boi e mais recentemente da vaquejada. Porém, o Código Civil, embora não diga que os animais são coisas com todas as letras, né, considera os animais semoventes, ou seja, que se movem por força própria, como automóvel, por exemplo. E é possível ver no Código Civil que os animais são considerados coisas porque em muitos lugares do Código Civil, que não a parte que o Código Civil trata das coisas, né, os animais são colocados como objetos de direito. Né? Então tem na parte lá, se a pessoa comprar um animal e o animal tiver com algum defeito, né, ele pode ser devolvido ou ter um desconto. Né? Ele pode ser objeto de um penhor rural, por exemplo. Né? Então o agricultor vai fazer o seu empréstimo num banco, oferece o rebanho em garantia. Ou seja, pelo Código Civil os animais são coisas. Né? Pela Constituição eles são sujeitos do direito a não serem tratados com crueldade. Né? Então existe uma tensão entre esses dois conceitos. Evidentemente, como a criação de animais para os diversos fins, dentre eles o abate, né, e o consumo humano é permitida, né, claro que a gente tem aí um ponto a dizer, em favor de dizer que no Brasil os animais são coisas. Mas, né, e esse ponto é muito importante, a Constituição diz que eles não devem ser submetidos à crueldade, embora não garanta o direito à vida, garante o direito a não serem tratados com crueldade. Por isso que o título da minha tese é Entre Pessoas e Coisas. É exatamente isso que ocorre no Brasil. Os animais estão entre serem capazes de terem direitos, né, que é o direito a não serem tratados com crueldade, e serem objetos, serem tratados como coisas. Né? Perfeito. Então estamos no meio dessa tensão, né? Esse é o momento jurídico em que a gente se encontra. Perfeito. E aí eu acho que eu poderia aproveitar esse gancho para perguntar que já existe então algum tipo de jurisprudência que, como por exemplo no caso da vaquejada, talvez você possa contar um pouco mais para as pessoas que não acompanharam, né? Que justifique então que a gente possa olhar esperançoso para isso? Sim. Eu diria que sim. O caso da vaquejada foi muito interessante. Foi uma lei cearense que regulamentava a prática da vaquejada, que para quem não conhece é uma prática, é um rodeio de habilidade, né? É um rodeio em que o cavaleiro ali, o peão, ele entra com um laço e o objetivo dele é laçar o boi e derrubar o boi, torcendo-o pelo rabo, exatamente entre duas faixas paralelas e com as patas para cima. Né? É uma prática tradicionalíssima no Brasil, sobretudo, mas não apenas, na região norte, nordeste e também no sul. Né? Então tinha essa lei cearense para regulamentar a vaquejada. E essa lei foi questionada no Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal Federal decidiu? Que a lei era inconstitucional
porque era impossível regulamentar a vaquejada sem que os animais sofressem crueldade. Perfeito. E pela Constituição da República não é possível, é ilícito que os animais sejam submetidos ao tratamento cruel. Como é uma prática em que é impossível ser regulamentada, garantindo-se que não haja crueldade aos animais, portanto essa lei era inconstitucional, porque ela procurava regulamentar uma prática social inconstitucional. Uma coisa que eu queria também emendar daí, que é uma pergunta que às vezes a gente se depara assim, no meio mais ativista, é se existe uma lei de maus tratos e de abusos que penaliza maus tratos contra os animais, por que essa lei só vale para gato e cachorro? Ou seja, acho que o que a gente está tentando dizer é se existe alguma diferença do ponto de vista jurídico entre as várias espécies de animal e o que é ou não considerado crueldade, né? Então me parece que em vários desses casos que a gente tem alguma jurisprudência, são casos de vaquejada, rodeio, brigas, esporte ou lazer de uma forma geral, mas não se tem esse mesmo tipo de decisão relativa ao consumo para alimentação, para vestuário ou para outras coisas, né? Então como é que é isso do ponto de vista jurídico? É muito interessante, Fabi, porque o que ocorre é uma diferença na aplicação da lei, né? A lei mesma não faz nenhuma diferença. Ela diz que são vedadas as práticas que submetem animais à crueldade. Então, quais os animais que estão sob a proteção da Constituição nesse ponto? Todos aqueles que podem sofrer crueldade, ou seja, os sencientes, né? Aqueles capazes de sofrer dor ou aqueles capazes de algum outro tipo de sofrimento que não a dor, por exemplo, a privação da liberdade, né? Então, para todos os animais que podem sofrer, todos eles estão protegidos pela Constituição. Né? E a lei de crimes ambientais, que no seu artigo 32 criminaliza os maus tratos contra animais, também não faz nenhuma diferença entre animais domésticos e animais selvagens, né? E animais de consumo. Não faz a mínima diferença entre esses animais, né? A diferença que existe, né, acaba sendo realmente na aplicação da lei, né? A lei se aplica mais a algumas práticas do que a outras. Quanto a animais de consumo, existe uma lei, que é a lei do abate, né, a lei do abate humanitário, que preconiza algumas regras para que o abate possa ocorrer sem submeter os animais à crueldade. Claro, se nós entendermos, né, a crueldade como impingir algum tipo de sofrimento, né, as práticas da indústria alimentícia não seriam justificadas, pelo menos grande parte delas, 95% delas não seria justificada, né? Porque existe muita dor sobre os animais. E não apenas no momento do abate, né? Mas durante a vida inteira. Né? Quer dizer, uma galinha vive... Deixa eu pegar uma folha de papel sulfite aqui. Uma folha de papel sulfite da minha tese. Dá pra ver? Dá. Uma galinha vive numa gaiola que é o tamanho desta folha sulfite. Né? Isso é crueldade. Depois né? de já ter tido seu bico cortado, né? Uma série de outras práticas. Eu não tenho dúvidas de que isso é crueldade. Né? Sim. E que se a Constituição se aplicasse, né, a todas as práticas que submetem animais à crueldade, ela vedaria de maneira peremptória que aves ficassem numa gaiola deste tamaninho. Poderia até permitir a Constituição que animais fossem abatidos para o consumo humano, né? Isso a Constituição não proíbe, desde que a vida toda inteira deles fosse sem crueldade. Quer dizer, animais soltos, animais com possibilidade de exercer os seus vínculos sociais, de exercer o seu comportamento habitual da espécie, né? Não ter aquele comportamento, né, estereotípico, né, de correr atrás do próprio rabo, né? A galinha que fica bicando a outra galinha da frente, o porco que fica mordendo o rabo do porco da frente. Por quê? Porque ele não vive a vida de um animal. Isso é cruel. Né? E isso é uma discussão, só para contextualizar quem está vendo, entre duas correntes também dentro do próprio veganismo, que é uma corrente do bem-estarismo e uma corrente do abolicionismo,
Que a gente obviamente não vai conseguir entrar nisso agora, mas se vocês quiserem que a gente fale sobre isso, aí deixa muito aqui o pedido nos comentários que a gente grava outro vídeo falando sobre isso, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, não dá para dizer que a nossa Constituição é abolicionista, né? A minha tese né? Minha tese eu me entendo como um abolicionista. Eu também. Não da mesma forma, por exemplo, que o Gary Francione, para quem já deve ter lido acompanha essa discussão, o Francione, né? Não compro tudo que ele traz, mas eu me entendo como um abolicionista no sentido de que os animais sencientes, né? Aqueles que sentem dor e aqueles que são conscientes, ou seja, que se importam originariamente com o que lhes ocorre, porque eles têm uma consciência e eles têm os sentidos, né? Estes animais não podem ser instrumentalizados para fins humanos. Basicamente é isso que eu defendo. Tem uma curiosidade que eu tenho é saber como é que isso acontece em outros países, tanto em termos da legislação quanto da prática. Porque me parece que o que você está me dizendo que é mais importante não é nem tanto a legislação, né? Mas a gente pensar como enquanto sociedade a gente pode interpretar essa legislação de uma forma melhor, né? Sim, sim. Então eu gostaria de saber como é que é em outros países, se a gente tem outros casos mais favoráveis aos animais. Essa tensão, né, entre pessoas e coisas, entre o animal ser sujeito ou objeto de direito, já existe em outros países, né? Por exemplo, o Código Civil alemão fala: os animais não são coisas. Fala textualmente. Não são coisas. Não diz o que são. Fala que não são coisas. É engraçado porque dizer que eles são animais deveria bastar, né? Exatamente. Mas, porque animais Seres somos dotados, todos, né? De ânima, né? Na França, desde 2015, os animais também não são coisas, são seres vivos dotados de sensibilidade. Esse é o texto do Código Civil francês. Tá. Mas tanto na França quanto na Alemanha, posteriormente o Código Civil fala o seguinte: na ausência de lei especial, aplicam-se aos animais os dispositivos aplicáveis às coisas, né? Ah, meu Deus! Como é que a gente pode ler isso? Recentemente Portugal, no início desse ano, fez uma alteração semelhante também. Tá. Como é que a gente pode ler isso, né? A gente pode ler que nós estamos no momento de transição, né? Entre o animal ser um mero objeto e ninguém questionar isso, e o animal ser sujeito. Né? As legislações já tentam contemplar um pouco desses dois mundos. Tá, perfeito. Esse mundo que está balançando, né, do animal como objeto, né? E o mundo do animal como sujeito, que claro, a gente está muito distante de chegar nesse mundo ainda, né? Mas é um mundo que o legislador já vê, né, porque a sociedade já vê, que deve ser buscado. Se você tivesse que fazer uma aposta sobre de que modo a gente pode agir para acelerar essa compreensão, o que você diria para quem está assistindo a gente? Me parece que o principal eu penso em como a escravidão acabou no Brasil, a escravidão humana, né? Ou pelo menos tornou-se absolutamente legal. A gente sabe que a escravidão existe, né, muito, inclusive aqui em São Paulo, a gente sabe que tem trabalho escravo ainda sendo desbaratado todo dia. Sim. Mas como a escravidão humana tornou-se ilícita no Brasil, né? Quando ela deixou de ser economicamente viável, né? A abolição da escravatura, quando ela ocorreu, o número de escravos humanos no Brasil era muitíssimo menor do que há 50 anos antes. Né? Quer dizer, o trabalho escravo foi substituído pelo trabalho assalariado progressivamente, e aí um dia falou-se então agora não pode mais. Né? Não pode mais. Me parece que se cada um quiser fazer a sua parte nesse sentido, o caminho é deixar de consumir produtos de origem animal. Né? Porque no momento em que não houver mais o estímulo econômico para se tratarem os animais como coisas, né, fica mais fácil de a lei chegar e dizer: os animais são sujeitos, são sujeitos de direito. Né? Porque enquanto isso não ocorrer, eu também não acredito que uma canetada, né, um legislador vegano, não vai viesse amanhã não e falasse: de agora em diante ninguém mais usa produtos de origem animal. Isso está tão arraigado na nossa sociedade, né, que seria tão inócuo
como uma lei que proibisse a escravidão no Brasil no início do século XIX. Aliás, houve muitas dessas leis e elas todas foram matizadas porque a sociedade Porque a prática era outra coisa. era muito arraigado, né? O direito não pode tudo, muito longe disso, né? Então eu acho que o caminho é dar cada vez menos estímulos econômicos para práticas exploratórias de animais, em tudo, em comida, em vestuário, em remédio, tudo, né? Então, gente, às vezes eu recebo também aqui nos comentários do canal algumas perguntas que estão mais relacionadas ao direito dos animais, né? E eu tô tentando nesse vídeo fazer um grande compilado dessa discussão pra gente tentar tratar do maior número de dúvidas possível, né? Aí agora eu vou pedir pro Theo ler uma dessas perguntas pra gente conversar. É uma pergunta sobre uma questão polêmica, né? Que é a seguinte: numa sociedade civilizada, as pessoas deveriam ter direito de exercer sua religião, sacrificando gatos, galinhas, etc., para os seus deuses? Ou deveriam ser proibidas? Se deve proibir a prática de uma fé quando esta fé abusa de inocentes? Essa questão vai ser enfrentada pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Estou até com o número do recurso aqui. Recurso extraordinário 494601 do Rio Grande do Sul, que questiona se uma lei do Rio Grande do Sul que disciplina o abate de animais e permite o abate de animais para fins religiosos está de acordo com a nossa Constituição. Né? O que me parece? Esse abate, né, geralmente é feito com crueldade. Né? O animal vivo ali é abatido. Desta forma, e como a lei permite esse tipo de abate, como a Constituição veda as práticas que submetam os animais à crueldade, né, me parece que essa lei não deve ser considerada constitucional, exatamente porque ela permite um abate feito com crueldade para o animal, sem nenhum tipo de anestesia, sem nenhum tipo de dessensibilização. Né? A questão, né, o pano de fundo sociológico dessa questão, é claro que é muito mais complexo, né? Porque nós sabemos que existe essa vontade, né, de se questionar as práticas de religiões de grupos simbolicamente minoritários e até numericamente minoritários, né? Com o objetivo de atingir esses próprios grupos, né? E muitos dos parlamentares que questionam essas práticas recebem vultosas doações de empresas que submetem animais à crueldade todo dia, né? Porém numa prática econômica institucionalizada. Né? Então é uma questão delicada que admite essas duas respostas, né? Do ponto de vista de cotejo da lei, comparação da lei com a Constituição, é claro que o abate com crueldade está frontalmente contra a nossa Constituição da República. Né? E um abolicionista, como é o seu caso, também diria que você é frontalmente contra qualquer tipo de crueldade. Porque animais não são meios, né? Não são meios para os fins humanos, seja o fim humano da alimentação, seja o fim humano da religião, seja o fim humano da diversão, né? O animal não é meio, né? Ele é um fim em si mesmo. Mas isso deveria valer para todas as práticas. Sem dúvida, né? Sem dúvida, né? Sem julgar as práticas, né? Todas as práticas humanas, né, são legítimas desde que não instrumentalizem seres que são fins em si mesmos, seres humanos e animais sencientes, né? E nenhuma é melhor nem pior do que outra, né? Apenas não podem ser instrumentalizadoras de seres que são fins em si mesmos. Né? Essa é a minha posição. E tem mais alguma coisa que você queira falar para o pessoal, Carlos? Fabi, eu acho que sim. Eu concluí na tese, na verdade esse foi o meu ponto de partida e o meu ponto de chegada foi uma nova pergunta, né, que é como nós podemos ressignificar as nossas práticas com base nesse questionamento sobre a instrumentalização do animal. Eu reforcei a minha convicção de que os direitos humanos e os direitos animais são uma extensão um do outro, né? Me parece que os direitos animais
são o fundamento de grande parte dos direitos humanos, né? A gente compartilha com os animais tantas coisas, né? Quer dizer, se nós somos feridos, se nós sentimos dor, é ruim para quem sente a dor, independentemente de ser ruim para os outros, né? Por isso que nós temos direito à incolumidade física. Se nós somos assassinados, se um de nós é assassinado, acaba uma possibilidade infinita, né, de interações e de experiências, né? Isso é ruim para quem morre, independentemente de ser ruim para os outros. Assim também é para os animais, né? Nós partilhamos a nossa animalidade, né? É a base de grande parte dos direitos humanos. Claro que tem muitos que são derivados da nossa humanidade, né? A liberdade de expressão, né? Eu acho que é a mais forte deles, a liberdade de crença, né? A liberdade de pensamento. Claro que isso é muito específico do humano, a liberdade para votar e ser votado, claro, isso é humano. E para mim, direitos dos animais são uma extensão dos direitos humanos e o fundamento dos direitos humanos, né? De grande parte desses direitos. Ambos tratam de seres que se importam originariamente com o que lhes ocorre, e ambos tratam de seres que são fins em si mesmos. Então, eu fiquei feliz ao terminar a pesquisa de ver que ela estava inserida nesse contexto mais amplo de pesquisas que eu já tinha feito sobre direitos humanos, né? Que é um caminho de aprofundamento, na verdade, o que você veio trilhando, né? Estudar direitos animais é estudar direitos humanos, né? Por isso queria oferecer aqui para a Fabi, para o Theo e para o Lep, né? A minha tese. Gente, que lindo, para que vocês possam ler e me questionar, e aí eu volto para responder todas as perguntas que vocês tiverem. Isso, tá bom. Vou fazer as anotações e você traz de volta. Eu aposto que o pessoal também vai ter um monte de dúvidas, então vocês podem deixar aqui nos comentários que a gente responde, com né, certeza, Carlos? com prazer. Se tiver bastante dúvida mesmo, a gente faz um outro vídeo respondendo, ou então o Carlos responde por escrito para vocês, tá? Com certeza. Não deixa de comentar as suas dúvidas, porque isso acho que é muito importante. Esse vídeo, acho que a gente pretende que ele seja o começo da discussão, uma abertura para a discussão. Ele não é palavra final para nada, né? Ele é o começo de uma conversa entre a gente, e essa conversa pode continuar aqui nos comentários, né? Com certeza. Obrigada, Obrigado, querida. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E parabéns pelo seu canal. Obrigada, que mãe. sempre traz coisas muito inspiradoras e coisas muito gostosas também. Agora né? a gente vai então provar as coisas gostosas, tá, gente? E não esquece também de se inscrever aqui no canal para você poder continuar acompanhando os conteúdos. Se você tiver sugestão de outros vídeos, pode deixar aqui embaixo para mim e divulga esse vídeo para os seus amigos. Assim você me ajuda a fazer o canal crescer e espalhar a mensagem do veganismo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijão e até mais. Até mais, gente.